Tudo bem, Zé? Boa noite, Miguel. Tudo bem? Beleza? Tudo ótimo, Zé. Zé, a gente está com um correspondente em Brasília, um repórter lá, chamado Eduardo Meirelles. Eu vou colocar ele aqui na tela, ele vai falar uns 3 minutinhos sobre o que está acontecendo lá em Brasília. Daqui a pouco ele se despede e aí eu peço para você fazer os comentários sobre as notícias, tá bom? Tranquilo. Olá, Eduardo, tudo bem? Olá, Miguel. Olá, José. Olá a todas e todos. Quais são as novidades? Bem, hoje a Fórum teve lá cobrindo, né, a diplomação do presidente Lula e do vice Alckmin. Uma curiosidade foi que o Arthur Lira foi um dos primeiros a chegar lá no TSE. A diplomação ocorreu tudo em paz, tudo tranquilo. A gente imaginava algo mais tumultuado, assim, foi uma verdadeira, uma prova de fogo, né, porque vai ser a posse. A gente esperava presença ostensiva de bolsonaristas ou algum tipo de tratamento mais agressivo por parte do corpo policial que estava lá fazendo segurança, mas não houve nenhum registro de ocorrência. Em algum momento apareceu um lunático com cartaz dizendo que o Alckmin estava com chips implantados por extraterrestres e integrantes da Umbanda que tinham feito lavagem cerebral na cabeça dele, e aí ele foi cuidadosamente retirado pela polícia militar e realocado lá no espaço, né? Isso, o pessoal da direita recebendo tratamento. Ocorreu tudo bem, na sequência eles se dirigiram à casa do advogado Cacai, foi o comboio presidencial e toda a cúpula que estava presente no evento também foi para a casa do Cacai para esse evento de comemoração da diplomação. Seguiu para lá todos que estavam presentes, a Carol Proner, alguns senadores, outros tomaram outro rumo, mas a maioria foi para a casa do Cacai, que fica no Lago Sul, ali na QL 27, ao lado da ponte JK. Alguns jornalistas seguiram e descobriram que o Lula havia ido para lá. Na sequência, a gente se dirigiu para o CCBB, que estava deserto completamente, mas quem passou por lá, Rosário, foi o Nelson Barbosa. E eu tirei umas aspas do que ele disse, porque a imprensa questionou o fato do Mercadante ter sido cogitado a comandar o BNDES. Quando começou a circular na imprensa que o Mercadante poderia ser um desses cotados para assumir o Banco de Desenvolvimento ou a própria Petrobras, os papéis da Petrobras recuaram 3,9% e o Bovespa fechou em queda de 2,4%. E aí o ex-ministro de Dilma, o Nelson Barbosa, disse a seguinte frase: o mercado reage mal a qualquer nome do PT. Né? Ele disse que, enfim, foi uma referência às especulações todas. Né? E questionado também sobre a mudança na lei das estatais, que poderia beneficiar Mercadante, ele disse que não tem opinião sobre o tema e que o Comitê da Economia lá da transição não discutiu o assunto. E também disse que o próximo presidente do BNDES tem que ter um perfil que atenda a demanda do governo eleito e possa, por exemplo, emprestar mais dinheiro para pequenas empresas. Ele disse que o terceiro mandato do presidente Lula vai colocar o Banco do Desenvolvimento, o Banco Nacional do Desenvolvimento Social, para investir em diversificação produtiva, como setor cultural, e ele chegou a citar, por exemplo, a Lei Paulo Gustavo. O Nelson Barbosa foi o único que passou lá pelo CCBB hoje. Mas o Flávio Dino, ele também falou sobre a anistia que poderia ser dada a Bolsonaro. E aí eu queria ler as aspas do próprio Dino. Ele disse: não vai haver orientação nem para favorecimento, tampouco para perseguição. Justiça é uma necessidade, não se confunde com vingança e perseguição. A PF estará a serviço da justiça e a orientação é a aplicação da lei. Não pode ter proteção, fraude, conivência e condescendência. Por outro lado, não vai haver nenhum tipo de delírio persecutório, inclusive contra a família Bolsonaro. A PF não pode ser instrumento de espetáculo e linchamento midiático. O policial deve agir com sobriedade, isenção e discrição. Se ele tem intuito de ficar sob holofote, deve ir para a atividade política ou para a atividade artística. Fecha aspas. Essa foi a declaração que o Dino deu hoje a respeito dessa especulação de que o Bolsonaro possa receber anistia dos crimes que ele tenha cometido durante o mandato. Amanhã também vai ter uma espécie de ato de agradecimento
a participação dos grupos de trabalho na transição. Quem vai estar presente é o Alckmin, o Mercadante, está marcado para as 14h30, lá no CCBB, e há também a previsão do presidente Lula estar presente e conversar com as mais de 400 pessoas que integraram todos os grupos de transição e formularam os relatórios que foram entregues na noite de domingo. O que eu posso adiantar também, Miguel, que eu pude apurar com alguns integrantes do GT de Cultura, é que vai ter muita denúncia estourando ao longo dos próximos dias, agora com o relatório final fechado, denúncia de fraude, denúncia de até mesmo assédio. O pessoal da cultura mesmo relatou os técnicos que eles trabalhavam com o pessoal armado. O Mário Frias, os indicados, os comissionados do Mário Frias, ia trabalhar armado dentro do Ministério, dentro das secretarias, a própria Palmares. Então, essa é uma coisa que a Fórum conseguiu antecipar já, que vai vir à tona já nos próximos dias essa história. Maravilha, Edu, maravilha. Muito obrigado pela sua contribuição. Vou ficar aqui agora com o professor Zé para a gente conversar e a gente se vê amanhã. Beleza? Obrigado, Miguel. Obrigado, José. Até amanhã. Tchau. Zé, hoje foi a diplomação do Lula. Você conseguiu assistir alguma coisa? Rapaz, você está me escutando direitinho? Está tudo bom aí do som? Estou escutando bem. O som está bom. Eu acabei de sair do portal do José e vim para cá com vocês. E, rapaz, foi um negócio inusitado, porque eu tinha dentista hoje para fazer Eu pensei que ia fazer uma limpeza, aquelas limpezinhas que a gente faz, né? Chegou lá, rapaz, estava programado um canal que eu não estava prevendo. E aí tomei uma anestesia, fiquei fora de esquadro, né? Aí fiz um papo agora, ainda estou um pouco desalinhado, mas amanhã... E aí eu tô, então, quer dizer, estou rindo de lado, não é porque eu estou com sarcasmo, não. Apesar de ter um sarcasmo também para a gente usar hoje, né? Mas é para aprender essa lição. Nunca marque um dentista quando você tiver um papo no YouTube. Você pode ficar desalinhado. Mas aí eu fiquei assistindo ali, entre uma agulhada e outra. Você vê que coisa incrível, o Miguel. O que seria um ato absolutamente protocolar, né? De entrega de diploma, porque é disso que se trata, né? A diplomação, as pessoas queriam entender o componente, né? A qualificação jurídica que a gente dá à diplomação. A diplomação é como você concluir uma faculdade, você conclui um curso, e aí você, no transcorrer de tudo que você fez, né, ao final da história, você, como um fato que registra toda a sua trajetória, você ganha um diploma, um certificado. Então, o que aconteceu hoje? O Lula e o Alckmin, depois de terem feito o curso longo da democracia, depois de terem passado pelas diversas provas, porque a diplomação só é possível do ponto de vista jurídico depois que você tem preenchido ali alguns requisitos jurídicos também formais. Por exemplo, fundamentalmente, né, o resultado proclamado pelo Tribunal Superior Eleitoral, que você teve mais votos, portanto, você foi o vitorioso naquele pleito. Em segundo lugar, se verifica também o prazo, né, que transcorreu ali para que os adversários, os partidos interessados, impetrassem algum tipo de recurso, e esgotado o prazo, não tendo nenhum tipo de recurso, também é mais uma característica que confere o certificado, né? E, por fim, as contas dos candidatos, se elas foram certificadas, se elas foram aprovadas, que, no caso presente, também aconteceu. Então, preenchido todo o curso, é como você faz uma faculdade, aí você ganha ali a nota 10 e você tem o seu diploma. O diploma te garante o exercício da atividade, como o diploma da medicina, da advocacia, da engenharia, né? Ou depois que você consegue ali a sua certificação, sua etapa final junto aos conselhos regionais, os conselhos federais da sua profissão. Então, o Lula hoje e o Alckmin já estão aptos a assumirem a presidência da República. Só que existe um prazo constitucional, protocolo constitucional, que transferirá o cargo para Lula/Alckmin a partir do dia 1º de janeiro de 2023. Então, essa cerimônia, que seria uma cerimônia eminentemente protocolar,
Nesse momento, ela ganhou um significado que foi muito maior do que as outras diplomações. Porque essa diplomação não significou apenas a vitória de uma chapa contra uma outra chapa. Não, ela significou a derrota do obscurantismo, do atraso, da barbárie, da selvageria, do neandertalismo, né? Então, foi um significado muito importante, sobretudo para nós que estávamos enxergando o precipício que o Brasil estava perigando mergulhar de vez. Porque todos nós estávamos aflitos demais, né, de uma possível continuidade de mais 4 anos dessa gente aí que o Eduardo comentou com a gente na fala dele, o cara que acha que tem gente que está com chip, enfim, essas coisas absolutamente absurdas, né? E quando eu estava vindo para casa para fazer o Portal do José, eu vi num táxi. E eu comentei com ele, né? Eu estava lá agora no dentista, estava assistindo lá a diplomação do Lula. Rapaz, foi a dica, a deixa que eu fiz ali para o motorista. Aí ele abriu o questionamento dele, né? O que eu achava do Lula, o que eu achava da diplomação. E aí ele começou a defender o Bolsonaro de novo, repetindo todas as pautas morais do Bolsonaro. Banheiro unissex, kit em escola para sexualização precoce, e foi embora. Deus, família. Aí eu vi que a lavagem cerebral que um segmento da sociedade brasileira sofreu foi tão intenso que haja psiquiatra, psicólogo, pai de santo, pastor, rabino e remédio tarja preta para curar um pouco dessas mentes aí, porque vai ser um trabalho redobrado. O Lula vai ter que fazer um governo muito bom para que a prática, a realidade, se confronte com essas ideias distorcidas que essas pessoas têm, né? Muito bem, Zé, muito bem. Deixa eu só ler um superchat aqui, do Joaquim Luiz Neto. Miguel, com a diplomação do Lula, a chance do Bozo ir para a cadeia chega a 99%? Isso aí não sei. Isso aí daqui a pouco o professor Zé responde para a gente. Deixa eu só dar um recado aqui também para o pessoal. Guilherme, eu vou puxar a nossa campanha aqui a nossa vaquinha virtual para a gente cobrir o rombo do assédio judicial que a revista Fórum está sofrendo. Tem esse link aí que a gente criou, né, um site com essa vaquinha, benfeitoria.com/projeto/ajude-fórum, ajude a Fórum. Nos comentários também tem o link. A gente sofreu alguns processos judiciais que, infelizmente, obrigaram a Fórum a pagar antecipadamente milhares de reais, chegou a mais de 100 mil reais, então causou um rombo na revista. Então a gente criou essa vaquinha para cobrir esse rombo. A gente está conseguindo bastante ajuda. Daqui a pouco a gente consegue pagar tudo. Então, mas ainda falta. Então, se puderem ajudar, tá o link aí para vocês ajudarem. A gente agradece muito. É muito importante contribuir para o jornalismo independente. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Lembrando sempre que qualquer superchat, qualquer ping que vocês deixarem ajuda muita gente. Zé, outro ponto importante da diplomação do Lula hoje foi o discurso do Alexandre de Moraes. Não sei se você teve oportunidade de Vi. Eu estava anestesiado só no dente. O cérebro estava operando. Eu tive um negócio no dente, só que eu não vou nem entrar nessa história, senão vai ficar os dois se lamentando de dente aqui. Mas sabe que foi um discurso muito duro, muito bom, né? Muito bom no sentido de que ele fez um contraponto a todo o golpismo que a gente vê se desenvolver aí nesses últimos semanas, depois da eleição, e nos últimos anos também, ataques à democracia. Ironicamente, no mesmo momento, ou pouco depois do discurso do Alexandre de Moraes, o Bolsonaro está lá em frente ao Alvorada, fazendo lá um teatro junto aos bolsominions, né? E a gente assistiu um verdadeiro filme de horror, né? Porque a gente, às vezes, até leva um pouco no humor, porque fazer o quê, né? Esses bolsominions diante dos quartéis e fazendo um espetáculo, e rezando e gritando SOS Forças Armadas, né? É um show de horrores
E é difícil a gente entender como a gente vai reagir, né, a isso. A gente fica um pouco às vezes, na dúvida, para onde vão esses loucos, né? Até onde eles serão capazes, do que eles serão capazes, porque é muita loucura mesmo. Até cansei de colocar vídeo aqui, eu estou separando os vídeos para colocar aqui no jornal, só que às vezes eu desisto de colocar, porque a gente tem outras coisas sobre o que falar, outros assuntos importantes, não vou ficar botando vídeo de... Miguel, eu trabalhei para o Ministério Público aqui do Rio de Janeiro, que eu coordenei o programa de televisão do MP, na TV Justiça, né? E eu apresentei o programa por quase 20 anos. Então, eu tive a oportunidade de entrevistar muitos promotores de justiça, muitas personalidades. Eu entrevistei o Alexandre de Moraes 2 vezes. Ele foi do Ministério Público de São Paulo, foi o mais jovem concursado para o MP de São Paulo, e em primeiro lugar. E depois ele foi secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo e conviveu ali com todas as situações complexas, né, que um Estado como São Paulo tem na área de segurança. E depois, quando ele foi para o Supremo Tribunal Federal, eu tinha certeza absoluta que ele teria uma postura sempre muito firme, como quase todos os promotores e promotoras que eu conheci ao longo da minha vida. Eu não conheci nenhum que tivesse assim um medo, que fosse uma pessoa que ficasse inibida ou desencorajada com algum tipo de criminoso. Muito pelo contrário. Eles têm sempre uma percepção que eles estão defendendo a sociedade, eles têm esse empoderamento e uma consciência e um preparo técnico. Eu tenho aqui vários livros do Alexandre de Moraes. Eu, como professor de Direito Constitucional, eu sempre lecionei usando os livros dele muito antes dele ter essa eminência fora, né, do meio acadêmico. E quando ele começou a ter os primeiros confrontos com o bolsonarismo, com as coisas que estavam acontecendo ali, eu sempre dizia para as pessoas, olha, vocês não sabem aonde é que vocês estão se metendo. Quando aquela Sara Geromini, ela publicava vídeo lá dizendo que ia dar porrada no Alexandre de Moraes, eu fiz vários vídeos no Portal do José, eu falei, olha, vocês não vão intimidar o Alexandre de Moraes, não, e quando ele vier para cima, ele vai vir com tudo. E tudo que eu disse está se confirmando. Para mim, não foi nenhuma surpresa, nada. E eu sempre falei com as pessoas lá do Portal do José que ia acontecer exatamente isso. E agora é o seguinte, existem alguns personagens que muitas pessoas ainda não conseguem entender por que elas ainda não foram responsabilizadas criminalmente. O que eu posso dizer para todo mundo que está com esse tipo de preocupação, ó, esperem. O principal deles é um determinado pastor que fez um ativismo político criminoso aqui no Brasil nos últimos anos, né? E ele está sendo deixado para um segundo momento. Vou evitar de citar o nome dele, mas todo mundo já sabe quem é, porque ele é o conselheiro espiritual, material, constitucional, jurídico, comportamental do presidente da República. O momento dele vai chegar, e o momento vai ser a partir agora da posse do presidente Lula. E quando a gente tiver a substituição do senhor Augusto Aras e da senhora Lindora Araújo, da Procuradoria-Geral da República, todos os processos, todas as pendências que ficarem calacradas para proteger Bolsonaro e a sua turma nesses últimos anos, eles vão começar a ter um desentrave, eles vão começar a funcionar, eles vão começar a andar, a fila vai andar. E aí essas pessoas vão ficar com um problema muito sério, porque muitas que ameaçaram a democracia assim agiram porque achavam que tinha um exército por trás, tinha as Forças Armadas, ficava acreditando naquelas milongas do Bolsonaro, que ele é o chefe, comandante em chefe das Forças Armadas, e que ele tinha o poder da caneta, e os discursos que ele fazia, né? Os discursos de incentivo ao milicianato tupiniquim, de fazer com que as pessoas tivessem medo, não só de alguma situação visível, mas de situações invisíveis. E aí, quando a gente tem aquele assassinato lá no Paraná, do Marcelo Arruda, isso ficou mais evidenciado para muitas pessoas que nós não estávamos lidando com seres humanos normais. Nós não estávamos lidando com pessoas que estavam com respeito à Constituição, respeito à lei. Mas
a hora dessa turma toda vai começar a chegar lentamente. O que a gente tem que ter agora é só paciência e serenidade. Eu vi aqui na abertura do nosso papo aqui uma fala do Flávio Dino, que o governo não vai fazer nenhum tipo de perseguição, a estrutura do Estado não vai fazer nenhum tipo de perseguição, e nem precisa fazer perseguição. É só fazer um troço chamado justiça. Se fizer um trocinho chamado justiça, a justiça vai alcançar essas figuras todas. Elas vão prestar contas com a sociedade brasileira, prestar contas com o direito. E isso tem que ser feito de forma exemplar mesmo, como disse o Alexandre de Moraes no discurso dele, para inibir essas práticas criminosas, essa gente que simplesmente infernizou o nosso país, a nossa sanidade física e mental. E eu gosto sempre de salientar, dentro de um propósito, dentro de um projeto, porque esse trabalho que eles tiveram, né, em deixar a sociedade totalmente fraturada, estressada, serviu a grandes interesses econômicos do nosso país, porque nós ficamos 4 anos sem discutir o Brasil, sem discutir as entregas, as pilantragens, as negociatas que estavam sendo feitas em plena luz do dia, porque a gente estava preocupado com o discurso dessa gente, das pautas morais, as loucuras de Bolsonaro, os ataques à ciência, os ataques à realidade, à nossa sanidade. Agora não. A partir do dia 1º de janeiro, nós vamos poder discutir política, inclusive a gente vai poder discutir as nossas diferenças dentro do campo democrático. O que a gente entende que será melhor para o BNDES, o que será melhor para a Petrobras, qual tipo de política energética que o Brasil tem que ter, os compromissos que o Lula tem que assumir, que tem que colocar em prática, né, que ele assumiu durante a campanha eleitoral. Então, a gente passa a discutir um outro Brasil. E aí vai caber uma análise também muito interessante sobre qual será o papel do Bolsonaro e do bolsonarismo nessa nova realidade. Porque eles defenderam durante esses anos todos apenas um apego a pautas morais. Defender Deus, como se Deus precisasse de defesa, né? Defender a família, defender a liberdade, né? Ser contra a ideologia de gênero, defender a família. Olha, essas questões todas não serão objeto do governo Lula, de preocupação ou de ações revolucionárias, de costumes. Então, essa gente vai ficar sem discurso, eles vão ficar tendo que prestar atenção agora em questões de ordem prática. Você consegue imaginar o Bolsonaro, por exemplo, fazendo algum reparo à política econômica do futuro governo do PT? Ele vai criticar o Haddad? Como que ele vai criticar o Haddad? Ele não conhece nada, então ele vai ter como? Vai ter o Paulo Guedes, ele vai ter o Posto Ipiranga do lado dele para criticar o governo Lula. Então, esse pessoal vai ficar muito perdido. A oposição ao governo Lula, ela praticamente vai ter que ser construída dentro de um outro campo da direita. E aí a gente tem que ficar de olho no Tarcísio de Freitas, porque esse parece que vai ser o quadro eleito aí pela direita, pelo conservadorismo, para se opor ao governo Lula. Pô, falei pra caramba, hein? Muito bom, Zé, mas é bom ser sempre uma fala muito certeira. Me freio, ó, dá um freio aí, porque se eu agarro na prosa aqui, com anestesia, eu já sou assim, sem anestesia, se largar então, aí pronto, aí o programa não acaba. Não precisa de freio, não. Sempre ser uma fala muito concisa, certeira. Né? Só deixar um recado aqui, quando você vem, sempre vem muitos fãs seus, vêm aqui comentar, todo mundo manda um abraço para você. Eu estou aqui, Zé. Então, sejam todos bem-vindos. Eu que agradeço. Eu estava agora lá no nosso chat, antes de vir para cá, e é muito legal, Miguel. É um privilégio, rapaz. A gente que gosta de conversar com as pessoas. Você me conheceu lá no bar, você frequentou o Lapa Café, a gente chegou a bater uns papos lá. E era uma atividade que era um centro de bateção de papo, né? E uma hora por outra ali, eu ainda cuidava da administração, mas era para mim um grande prazer. Eu gosto de conversar com as pessoas. Daí eu crio esse espaço na internet, né, no YouTube, o portal do José, e aí eu me sinto conversando com as pessoas. Uma pessoa com tantos canais que existem no mundo, né? Uma pessoa chegar a esbarrar com o nosso espacinho aqui, se inscrever,
Pô, isso é muito legal, cara. Isso é muito bacana. Isso é como uma pessoa está entrando no meu bar. Está entrando no meu bar, sentando na mesa para tomar um café comigo, né? Então, é muito legal essa oportunidade que eu estou tendo de conviver com as pessoas e de fazer outras conexões, como eu faço com você, faço com outras pessoas. A gente vai se conectando e a gente vai fazendo um grande muro de contenção da insanidade, né? Porque você imagina, Miguel, se não fosse eu, você, outras tantas pessoas e os nossos inscritos, as pessoas que estão conosco, a gente estava pirado com essa gente. A gente estava governado pela insanidade, por essa gente que vai dar passeio em disco voador e volta pior para a Terra, né? Então, é muito legal ver as pessoas lá no portal estarem aqui e vice-versa, as pessoas estão aqui, lá no portal do José também, e a gente se fortalecendo, todo mundo crescendo, está sendo muito legal. Os canais progressistas, os canais de esquerda, os canais que falam de história, ciência política, geografia, psicanálise, da realidade, de economia, esses canais ganhando mais espaço na internet, enquanto os canais da insanidade estão perdendo cada vez mais consistência, perdendo inscritos, e agora com o Xandão de olho nessa rapaziada, nós vamos ter um fenômeno muito interessante. Os remanescentes vão ter que se adequar à Constituição Federal, à lei penal, ou simplesmente eles vão ser banidos da internet e vão sofrer processos aí criminais, porque é disso que se trata. Não é questão de dano moral, não a questão é criminal, a questão é atentar contra a democracia. E, nesse particular, a gente está com uma situação favorável, porque nós não atacamos a democracia, nós não fazemos as coisas erradas. Então, a gente não tem do que ter medo quando a gente se coloca publicamente, né? É isso aí, Zé. Deixa eu só fazer um pedido aqui para o pessoal que está assistindo, então, para deixar um like nesse vídeo aqui que vocês estão assistindo, uma curtida. É muito importante para construir audiência. A gente está com uma audiência assim, está com uma audiência muito boa, só que geralmente cresce umas 4 vezes depois que termina a live. Então, cada like que você deixa ajuda o YouTube ajuda o algoritmo do YouTube a entender a importância do vídeo. Então, se você puder deixar um like aí, uma curtida, não custa nada, ajuda muito a gente manter a audiência alta. Zé, eu vou entregar daqui a um minutinho para o William De Luca e o Ivan Longo, que eles vão começar o Fórum na Copa, né? Essa semana, se não me engano, é a última semana do Fórum na Copa, porque a Copa está terminando já. Então, vou dar um minutinho aí para você se despedir. Aliás, uma pergunta também, o seu bar você reabriu, não, né? Rapaz, eu tinha feito uma promessa que quando tivesse Bolsonaro e Guedes no poder, eu não ia reabrir nem a pau. Mas acontece o seguinte, mesmo agora eles saindo da estrutura aí, a economia do Brasil não permite que numa cidade como o Rio de Janeiro, na Lapa, que ficou muito esvaziada, a gente tente reabrir. Eu, para fechar, cara, eu gastei uma grana preta ali para indenizar todo mundo, e depois você passa por isso e fala, cara, começar tudo de novo num Brasil que está com a economia real, está com a economia muito ruim. Então, eu prefiro deixar lá o Lapa Café ainda hibernando um tempo, está todo equipado, está com seguro, está com gente cuidando lá, para, se eu tiver coragem de novo, aparecer alguém a fim de abrir, a gente reabrir. Mas é um desafio muito grande. Ser empreendedor nessa área de alimento, bebida, no mundo inteiro é complicado. No mundo inteiro. No Brasil é mais complicado. No estado do Rio de Janeiro é mais complicado ainda. Na cidade do Rio de Janeiro é mais complicado. E na Lapa, então, amigo, aí pronto. Aí você tem que ser um cara muito espiritualizado. Mas, se Deus quiser agora com o Lula, a economia vai melhorar muito e a gente vai ter a oportunidade de você reabrir o seu bar, que era muito bom, era um bar com cervejas especiais. Eu que sou apreciador de cervejas diferentes, né? Que a gente tem um Vaca Atolada ali perto. Isso, na festa, aquele samba. Né? Aí, quando a gente quer um lugar um pouco mais calmo, com uma cerveja de qualidade, ia para o seu bar, era um lugar muito importante. Zé, eu vou ter que terminar a live agora, já está na hora. Que pena, rapaz, eu queria engatar aqui no papo para falar de Copa do Mundo, só para meter o cacete nesses jogadores do Brasil que dão entrevista depois com brincos de diamante na orelha para tudo quanto é lado. Negócio que não pega bem, não, né? Mas fica para outro dia aí, a gente bater um papo sobre isso. Eu vou indicar você para o William, que ele te chama aí para o Fórum da Copa,
viu? E aí Tá você vem legal. para falar de futebol, tá bom? Tá bom. Um abração, obrigado, viu, pelo convite mais uma vez aí. Agora é aguardar a posse e sair atirando as flechas, porque enquanto tiver bambu, tem flecha, né? É isso aí, Zé. Um grande abraço, até a Um próxima. abraço. Tchau, tchau.